O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do pedido de extradição de Cesare Battisti. Ele conseguiu o status de refugiado político no Brasil, mas o governo italiano quer que ele retorne ao país para cumprir pena por 4 assassinatos. A sessão do dia 9 de setembro foi interrompida por um pedido de vista. Quando o ministro Marco Aurélio pediu vista, o julgamento estava em 4-3 a favor da extradição. Durante o dia, bem antes da sessão ser suspensa, todos apresentaram defesa. O governo da Itália, o ministro da Justiça Tarso Genro e Cesare Battisti. Depois dos advogados, os ministros decidiram analisar ao mesmo tempo os 2 processos que estavam na pauta: o pedido de extradição do italiano e o mandado de segurança que questiona a decisão do ministro da Justiça de conceder refúgio político a Battisti. O relator, ministro César Peluso, considerou ilegal a decisão de Tarso Genro e votou a favor da extradição, mas com uma ressalva, que a pena máxima que Battisti deve cumprir na Itália não ultrapasse 30 anos, que é o limite aqui no Brasil. Ele foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. Meu voto defere a extradição de Cesare Battisti sob a condição formal de comutação da pena de prisão perpétua por privativa de liberdade por tempo não superior a 30 anos e, em consequência, julgo prejudicado o mandado de segurança. Os ministros Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito e Ellen Grace acompanharam o voto do relator. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa se manifestaram pela extinção do processo de extradição. Eles consideraram válido o status de refúgio concedido a Battisti. Extraditando, que, a meu ver, encontra-se preso ilegalmente desde o dia 15 de janeiro de 2009, quando o governo brasileiro lhe concedeu o status de refúgio. O julgamento recomeça do mesmo ponto onde parou. O primeiro a falar é o ministro Marco Aurélio, que pediu vista do processo. Mesmo não tendo participado da sessão anterior, o novo ministro José Antônio Dias Toffoli pode decidir se vai se manifestar ou não. Também falta votar o presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes. E ainda pelo regimento, os 7 ministros que já votaram podem mudar a decisão agora. E sobre esse processo de extradição e outros julgamentos que estão previstos para hoje à tarde no plenário do Supremo, eu converso com Renata Farias, que é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça. Renata, boa tarde. Boa tarde. E uma notícia em primeira mão que acabou de sair agora, né, que o ministro Dias Toffoli, Renata, ele não vai participar do julgamento, é isso? Como nós vimos na reportagem, teríamos ainda o voto do ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio, que volta com o voto vista, e também o Gilmar Mendes. Com essa notícia muda tudo então, Renata? Com essa notícia a gente só fica faltando 2 votos. A gente está faltando o voto do ministro Marco Aurélio, que volta já com a vista do processo, e do ministro-presidente, ministro Gilmar Mendes. Só lembrando, Rafaela, que o ministro Celso de Mello foi o primeiro relator do caso, e lá no começo do processo ele se declarou suspeito, então ele não vota nesse caso. Porque você pode fazer a soma aí, só dará 10 votos. Agora não mais 10, só 9, por causa do Antônio Dias Toffoli. Agora, num caso de empate, nós podemos ter aí um voto de Minerva do ministro Gilmar Mendes. Só que lembrando que na última sessão, o Luiz Roberto Barroso, que é o advogado do Battisti, ele invocou aí um regimento interno, um artigo do regimento interno do Supremo, em que, em caso de empate, o ministro-presidente não tem voto? O advogado está querendo que o Supremo dê uma interpretação para um artigo específico do regimento interno, que é um artigo que diz que em caso de habeas corpus, se der empate, o ministro-presidente não votaria, só se a questão fosse constitucional. Então, nesse caso de empate, a resolução seria sempre em benefício do réu, ou seja, pela não concessão da extradição. Então, o advogado está querendo dar essa interpretação a esse artigo do regimento interno que trata de habeas corpus. Vamos ver aí qual vai ser a alegativa dele hoje à tarde aqui no Supremo e a posição dos ministros do Supremo acerca dessa nova interpretação, digamos assim. Daqui a pouco, no site do Supremo Tribunal Federal, todos os detalhes sobre essa notícia do ministro José Antônio Dias Toffoli, que anunciou que não vai participar do julgamento do caso Battisti. Renata, essa extradição é uma extradição, a chamada extradição executória, é isso? Explica pra gente. Exatamente. A extradição do Battisti é uma extradição executória porque ele já foi condenado fora do país, lá na Itália, e ele vai apenas cumprir pena.
a pena de prisão perpétua que foi imposta lá. Só que o Brasil, em caso de extradição, vai fazer com que a Itália se comprometa a fazer uma transposição dessa pena, uma transferência dessa pena de prisão perpétua para a prisão de 30 anos, que é o máximo limite constante na nossa legislação. Ok, Renata, em janeiro deste ano, o Ministério da Justiça concedeu o status de refugiado político ao italiano Cesare Battisti. Qualquer pessoa que sofra perseguição política ou de outras naturezas em seu país pode pedir o benefício. O asilo político, um outro mecanismo de proteção parecido com o refúgio, também pode ser solicitado, desde que seguidas algumas regras. Veja agora as principais diferenças entre asilo e refúgio político. Todo estrangeiro que busca proteção fora de seu país por sofrer perseguição política, religiosa ou racial pode pedir refúgio político. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3.800 refugiados de 72 nacionalidades. Estrangeiros que foram beneficiados pela Lei do Refúgio Brasileira, considerada a mais moderna do mundo. Já o cidadão estrangeiro que vive situação de insegurança no seu país por sofrer perseguição política individualizada pode pedir asilo político. Embora o refúgio e o asilo político tenham a mesma finalidade, ambos os casos têm explicações distintas. A principal diferença é que o asilo político decorre de casos particulares, onde o indivíduo é vítima de perseguição pessoal. No caso do refúgio, o cidadão está fugindo de agressões generalizadas. A escolha de cada caso vai depender bem da análise de cada caso concreto. Nós não podemos, assim, definir a priori, às vezes, uma diferenciação muito clara, porque às vezes os casos são muito parecidos. Por exemplo, questão de convicção religiosa, livre manifestação, livre expressão, né? Há tanto que você pode requerer como refúgio, como também como asilo político. Enquanto persistirem os motivos em qual foram determinados, ou seja, os motivos que deram motivo para aquele refúgio, ele poderá permanecer no país. Para conseguir o asilo político, o estrangeiro deve procurar a Polícia Federal e informar quais os tipos de perseguições tem sofrido. Em seguida, o processo dele é encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, que depois de um parecer, repassa para o Ministério da Justiça, que dá a decisão final. Caso o benefício seja concedido, o asilado é registrado junto à Polícia Federal, onde passa a cumprir as leis brasileiras.